O que os brasileiros têm de diferente? Uma das formas de responder essa pergunta é olhar o material genético, que está dentro de cada célula do corpo. Ele pode ser lido como uma sequência de 6 bilhões de letras, o famoso genoma humano. Uma pequena parte dessas letras, de 1 a 2%, é chamada de exoma. O exoma contém as informações para se produzir proteínas. Proteína é o que faz o nosso corpo. Então, proteína é o que faz nosso cabelo, proteína é o que faz nosso músculo, proteína é o que faz nosso olho. Se tem uma alteração na região de fazer proteína, tem uma chance maior ainda disso estar causando uma diferença nas nossas pessoas. O que a gente mostra nessa primeira análise são quais são as mutações que nunca foram vistas antes no mundo. Então, o que é exclusivo ou quase exclusivo dos brasileiros, que ainda ninguém tinha achado. Uma variante é uma diferença em relação a um genoma de referência. Então, existem genomas, desde o projeto Genoma Humano, que foi finalizado em 2003, um genoma referencial. Referência é uma ordem de letrinhas do DNA que foi estabelecida como padrão de humano, né? Isso foi estabelecida pelos europeus como referência do que é um padrão humano. O mero fato de investigarmos uma população diferente, uma população miscigenada, já torna a referência algo questionável. A gente encontra 2.300.000 mutações nos brasileiros, tá, que não são iguais à referência. Dessas 2.300.000 mutações, a primeira coisa que a gente teve que fazer nessa análise é perguntar para si mesmo quantas dessas mutações pode ser que foi um erro na leitura do DNA. Então, no final das contas, nós realmente achamos que nós não temos 2.300.000 mutações verdadeiras. Nós temos 1.200.000 mutações verdadeiras, porque nós aplicamos um filtro que é o filtro padrão dos Estados Unidos e nós criamos um filtro que é um filtro nosso, brasileiro, do que a gente acha que é boa qualidade. Dessas 1.200.000 mutações, nós temos 1 milhão de mutações que já foram vistas em outras populações, que era esperado, porque nós temos ascendência europeia, nós temos ascendência africana que já foram sequenciadas em outras populações. Mas, então, dessas 1.200.000, uma parcela muito interessante são as 200.000 que nunca foram vistas em outras populações, e por isso elas estão aqui em verde e amarelo, que são as variantes brasileiras. Dessas mutações de 207.000, nós temos um subgrupo que são mutações que causam perda de função. Perda de função é uma mutação mais grave, que tem mais risco de causar doença ou de causar alteração no nosso fenótipo, de causar uma alteração clínica. Então são principalmente essas 46.000 que são o nosso maior alvo de estudo, de saber o que isso aqui transforma os brasileiros numa população diferente dos europeus e dos americanos. Então isso mostra a importância de a gente ter um banco de dados da nossa população. Imagina que você tem algum problema, que a gente não sabe exatamente qual é, e a gente vai tentar descobrir qual é o gene ou qual é a mutação que causa esse problema. Tá? E a gente acha algumas variantes que nunca foram descritas. A grande questão é, essas variantes explicam o teu problema ou são variantes que simplesmente têm a ver com a variabilidade da população? Tá? Como é que a gente pode tirar isso a limpo? Justamente com esse banco de dados que a gente tem dos idosos saudáveis. Se eu estou procurando, por exemplo, numa criança que tem um retardo mental grave, né, e eu encontro uma mutação que eu acho que pode ser perigosa, eu procurando nessas minhas 200.000, se ela está lá em 10 velhinhos, em 10 idosos, não tem como essa mutação estar causando um retardo mental grave. Porque eu tenho 10 idosos que viveram bem, que casaram, que tiveram filho, né? Mas eu só descobri que eu estou errado porque agora eu sei que tem 10 idosos da minha população que compartilham a mesma alteração genética. E quando eu olhava isso nos bancos europeus, por exemplo, não tinha ninguém. Então eu continuava no escuro em relação a se essa mutação podia ou não causar o retardo mental na minha criança.